Programa do ano. Vou desde já apresentar as minhas convidadas de estreia deste programa. Ana Rita Stola, quem desde já cumprimento. Muito bem. Fátima Mimbira, quem também cumprimento. Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Muito bem. E contamos também com Feroza Zacarias, que é advogada e membro da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica, aliás, é quem desde já cumprimento. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigada. Muito bem, hoje vamos analisar três principais assuntos na ordem do dia, nomeadamente a questão da violência doméstica, a crise no MDM e as visitas do Presidente da República aos ministérios. Muito bem, Fátima, começo mesmo por si, vamos falar de violência doméstica. O país assistiu nas últimas semanas a vários atos macabros de violência doméstica e esta semana foi lida a sentença do caso Josena Machel, em que ficou provado que Rufino Lukuku é culpado pela perca da visão de um dos olhos de Josena Machel e por isso foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão maior e ao pagamento de uma indemnização de mais de 200 milhões de meticais. A minha pergunta é, vamos falar da violência doméstica no geral, mas começamos por este caso, qual é a sua leitura relativamente a esta sentença? Bom, muito obrigada pelo convite, saudar os telespectadores, é um prazer renovado revê-los e neste programa, não é, de debate entre mulheres. Portanto, desejar a todos um excelente ano de 2017. Bom, em relação à sentença, eu tenho, assim, dois sentimentos, digamos. O primeiro é de que penso que foi dado um exemplo no sentido, em termos de penalização, em termos de... Ele foi condenado, portanto, em termos de condenação, foi bom pelo fato de que, provado que ele cometeu o ato de violência contra a Josina, ele tem que ser penalizado por isso. A lamentação é que a penalização, infelizmente, não vai ser uma penalização exemplar. E eu acho que pelo fato de que toda violência doméstica, seja ela psicológica, seja física, seja social ou de qualquer outra ordem que se conheça ao nível jurídico, portanto, ela é degradante. Ela afeta com a autoestima, afeta Portanto, nesses casos não concorda com a pena suspensa? Portanto, eu penso que devia ser exemplar, no sentido de que cometeu o crime, vai à cadeia, cumpre de facto. Obviamente que há de vir aquela discussão, mas o que é mais importante é as nossas cadeias estão cheias e há criminosos perigosíssimos a partilharem espaço com esses, eles também são criminosos perigosos, porque por um lapso as pessoas não morrem. E o não morrer é uma questão de sorte, muitas vezes, porque se nós formos acompanhar os casos de violência sistemática, no final resultam em morte, ok? Resultam em morte de um ou do outro, do violentado, ok? Ou do violentador, quando o violentado se rebela e reage em relação para pôr um termo, digamos, à situação sistemática de violência. Agora, fico com alguma preocupação em relação à indenização que é colocada. Eu penso que é bastante questionável, a menos que se prove ou que o tribunal tenha aferido com todas as matérias e toda a investigação feita que o senhor Lukuku, portanto o arguido nesse caso, tenha condições para pagar os 200 milhões. E é preciso reconhecer que Moçambique é milionários, talvez ele seja um deles. Se o tribunal fez toda a avaliação e constatou que ele é capaz de pagar, sim, mas eu acho que o tribunal, quando julga, fixa a jurisprudência. E a forma como a sociedade está a olhar para esta condenação é no sentido de, bom, afinal eu posso ficar rica também por violência, isso pode ter dois efeitos. Um efeito bom, no sentido que as pessoas já vão de denunciar mais, mas o sentido negativo há de ser de que, em algum momento, vamos nos deixar levar a bater, entre aspas, mas também pode ter o efeito de um exemplo à sociedade de que acontecendo isto, as penas são... Os custos são muito altos, mas eu penso que mais do que o custo financeiro, portanto, porque a ideia de eu posso pagar, é problemática.
A questão não é eu posso pagar em termos financeiros, é o que isso significa. Vai pagar e depois. O ponto para mim importante é que todo o violentador, portanto, tem que ter no seu registro criminal, ok, que ele é um violentador e isso ser inclusive considerado para quando as pessoas aplicam para uma vaga importante, etc, etc. Eu penso que esta pode ser, se calhar, uma forma de desencorajar isso, mais do que pensar em termos de ganhos financeiros. Compreendo a simbologia, o porquê de se ter solicitado esta quantia, mas eu acho que não é o dinheiro que resolve, o eu posso pagar. Muitos crimes são feitos porque as pessoas acham que eu posso pagar. Não, não é eu posso pagar em termos financeiros, mas eu vou sofrer as consequências de. E uma das consequências é a prisão. É bastante degradante saber que um cidadão que continua a circular, mas também está na cadeia ou ficou na cadeia por alguns anos como indivíduo, também afeta. Então, acho que pode ser uma medida correcional. Muito bem, Fátima. Feroza Zacarias, quero ouvir a sua opinião, até porque é jurista e faz parte desta Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica. Qual é a sua opinião em relação a esta sentença? O que esta sentença significa em termos de sinal para a sociedade? A minha opinião em relação a essa sentença é que estamos num estado de vitória, de justiça feita, porém há aspectos questionáveis, conforme minha colega disse, das quais em relação à conversão da pena de prisão em multa. A violência doméstica é um crime de vergonha, de humilhação, que quando se converte a pena de prisão em multa, ainda que seja um valor que nem este que assistimos agora, de milhões, a pessoa ainda sente que faltou a justiça, faltou a devida justiça. Porque para o que o povo diz que é muito, que é uma fortuna, pode ser que para as partes seja um valor que nada justifica. Para a pessoa sentir-se verdadeiramente realizada, verdadeiramente ver que a justiça foi feita, talvez precisava de outras medidas além de pagar. Por pagar, não sei, não conheço as condições financeiras das partes, mas acredito que não é isso que se pretendia. Portanto, defende a mesma ideia da Fátima, prisão efetiva nestas circunstâncias. Ainda que não fosse a prisão, precisamos de políticas públicas, de um regulamento a essa lei. Porque a lei está ela perfeita, mas há medidas que não se podem cumprir. Acredito eu que, se no caso concreto fosse aplicada a pena de prestação de serviços comunitários, isso seria mais digno em detrimento de um valor só ele por si. Mas não temos como monitorar isso. E por isso que os tribunais acabam não aplicando isso. Já imaginamos se o senhor Lucuco, conforme a gente pensa, ouve dizer que ele é milionário, aparecesse de fato a realizar um trabalho a favor da comunidade, estaríamos muito realizados. E serviria de exemplo para várias mulheres, para vários homens que fazem isso, ou mulheres, porque não só para ambos, ver que já imaginar-se a varrer uma estrada. Agora não. Nós não sabemos as condições dele, acredito que vai passar um cheque, pagou, passou. Se calhar nem vai doer, está a doer a nós. A gente fala milhões, milhões. E conforme a Fátima disse, capaz dele ser milionário. E dizer que as penas são, a indenização é calculada tendo em conta as condições econômicas de quem deve prestar. Acredito eu que o tribunal ou a juíza da causa teve em conta isso e por isso calculou aquele valor aí. Não foi só de livre arbítrio. Muito bem. Ana Rita Stoll, quero ouvir também qual é a sua opinião em relação a esta sentença, para depois passarmos e falarmos de forma mais abrangente sobre a questão da violência doméstica em Moçambique. Queria cumprimentar as meninas aqui. Tive muitas saudades da Fátima, mas com quem tenho estado muitas vezes no painel, e desejar boas-vindas a Zacarias. Que 2017 de facto seja
seja outra coisa. Nós estamos a precisar de um ar fresco, estamos ainda em fevereiro e há muito que ainda vem para nós. Eu acho que, oxalá, no CIP-STV, que este programa seja alguma coisa que traga nova para o nosso público que está a precisar. Está a precisar. Este caso, esse julgamento da Josina, entristeceu-me como mãe, como cidadã, porque há tempos atrás nós debatemos aqui a questão da perda de valores na nossa sociedade, que falávamos de outros aspectos que se deram, e num dos nossos temas falámos destes aspectos, foi quando se deu o acidente de Caprizange, em que vimos que a causa da morte foi a tentativa de se apoderar de coisas alheias. Então entramos neste debate, se recorda, sim. E dissemos que, no geral, a nossa sociedade está doente. Está doente. Então, depois do que foi dito, que não vou acrescentar nada, que realmente o que todos nós esperamos é que a pena seja de acordo com o dano que causou. E a primeira coisa que poderia ter acontecido é ser pronunciado que a pessoa vai dormir na cadeia. Não é? Acho que para qualquer um de nós, mãe, pai, avô, quem causou o problema ser punido. E a maior punição que a pessoa tem, eu acho, é dormir na cadeia. É dormir na cadeia. O resto já foi dito. E ainda vamos aprofundar agora no debate. Solidarizo-me bastante com a Josina como mulher, mas não deixo de dizer que a violência já não tem cara, nem mulher, nem homem. Nós já vimos factos aqui. Exato. Que também há meninas violentas, mas neste caso concreto foi contra esta menina, sofreu bastante, não só fisicamente, mas o mais grave para mim é o aspecto psicológico do assunto. E solidarizo-me nesse sentido, mas que gostaria que casos similares merecessem uma punição exemplar, que os próximos sintam que aquele ato, quando se comete, a pessoa para na cadeia. Muito bem. Mas para chegarmos aí, este julgamento ocorre numa altura em que tem vindo a público pelos órgãos de comunicação social, mas também pelos mídias sociais, principalmente pelos WhatsApps, muita informação de atos macabros de violência doméstica. No seu entender, quais é que são as causas de tamanha violência na nossa sociedade? Vamos só lembrar os casos de um jovem que matou a esposa e em seguida suicidou-se. E depois tivemos o caso mais recente de uma mulher que queimou o marido com óleo, petróleo, e alguns dias depois a tal pessoa veio a perder a vida. O que motiva, quais são as reais razões que nos conduzem ou que conduzem as pessoas a tamanha violência? Quando eu digo que a sociedade anda doente, é que eu sou cristã, eu vou à igreja sempre que posso, mas também faço questão de rezar sempre que posso. E sinto que a quantidade de locais de culto que hoje se verificam em Moçambique, havíamos de ser um país no paraíso, tendo em conta a fé que se deve ter para as pessoas poderem fazer o que fazem. Mas antes, pelo contrário, eu sinto que as pessoas procuram as casas de culto para terem acesso a certos meios, para satisfazerem os seus egos, e usam todos os meios ao seu alcance para que isso aconteça. Então, começando em casa, não é? No ciclo mais restrito, um casal, por exemplo, e isto vai crescendo. Hoje não há respeito, nem para com mãe, nem para com pai, nem um filho para com os pais, nem a irmã para com os irmãos, nem com ninguém, nem no funeral. Não há respeito entre nós. Então, a mim não me causa
muita admiração ver os factos que estão a acontecer hoje de violência. É que não lembra a memória. Será o efeito dos mídias? Também já não sei se é isso. Quanto mais grau acadêmico nós temos acesso, mais suscetíveis estamos para cometer esse tipo de violência a nós próprios. Não sei, eu acho que é um assunto todo da sociedade. Mas, gente, a sociedade também está muito alheia a isto. Onde é que está a sociedade civil? Mais uma vez volto ao assunto da sociedade civil, Fátima. Que nós como movimentos da sociedade civil, muitas vezes também não fazemos pressão naquilo que é para ser feito pressão. Onde é que está a sociedade civil? Esses crimes todos que está a dizer que aconteceram nas últimas semanas são tão violentos, tão violentos. Mesmo, há um que não é bem doméstico, violência doméstica, mas aquele casal de jovens que foi pura e simplesmente assassinado por questões que todos nós conhecemos. E nós calamos-nos, já passou. Esses assuntos, a Valentina. Já ninguém mais fala. Hoje é Josina. Não é? Onde é que está a sociedade civil? Deus do céu, parece que a gente já gosta, faz sensacionalismo. E deixe-me já agora criticar os mídias. Não porque estou aqui com a STV, mas criticar. Os mídias gostam de mostrar aquilo que cria stress na sociedade. Os mídias gostam. Mas essa não é uma realidade que tem que ser mostrada para que as pessoas possam saber, possam discutir, há várias maneiras de mostrar. Há várias maneiras de mostrar os atos. É preciso mostrar com a balança para o lado bom. Preciso mostrar o ato, mas com a balança para o lado bom. Mas não só mostrar e deixar. E o público agora está todos os dias. Amanhã o que será? O que que vem amanhã? Cria-se uma sociedade de pânico, terror. O efeito não é gratificante. Muito bem, Fátima, qual é a sua opinião? E aqui uma recomendação da Ana Rita no sentido da sociedade civil ter uma maior intervenção nestes casos. Eu acho que a sociedade civil tem uma intervenção muito grande. Aliás, é preciso mencionar, e a colega Firosa aqui, que depois reforce ou que dê da sua justiça muitos dos avanços que se deram ao nível legislativo e institucional foi um pouco por pressão da própria sociedade civil, das organizações da sociedade civil, sobretudo dos movimentos de mulheres que trabalham na defesa dos direitos da mulher. Exatamente. Portanto, e eu acho, inclusive, eu não tenho muitos dados para dizer se o crime violento, a violência doméstica, ela está a recrudescer em termos de agressividade ou não. Claro que há alguns números, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatísticas publicou em 2016 um relatório em que analisava três anos sobre a situação da violência doméstica e se nota ali que há um crescimento e que a mulher continua a ser a maior vítima em termos no que tange à violência doméstica, mas temos a outra componente que não se fala muito, que é a violência contra a criança, que ela também é bastante preocupante. E um fato muito interessante é que, enquanto no grupo das mulheres adultas, portanto, maiores de 17 anos, elas expõem ou denunciam mais os casos, no caso das raparigas é um pouco o oposto. Portanto, penso que isto tudo tem que ser analisado, tem que ser estudado, e essas estatísticas são aquelas que chegam aos gabinetes de atendimento, que são resultado, esses gabinetes, digamos, daquilo que é a advocacia, que as organizações têm feito. Bom, em termos de os casos aparecerem, serem expostos, eu penso que a realidade da violência doméstica em Moçambique, nós sempre vivemos com ela. Não é um fenômeno novo. Não é. O que acontece é que a maior exposição pelas redes sociais, as pessoas hoje não têm vergonha de aparecer e falar, e a imprensa também parece que já começou a entrar um pouco por aí. No caso, estamos a crescer, temos mais órgãos de comunicação que não tínhamos no passado, e o acesso a esses órgãos também cresceu. As pessoas têm um contato da STV, têm um contato de outros órgãos, ligam, reportam, e o assunto aparece na televisão. Mas há milhares e milhares que não aparecem. Agora, no passado,
Quem não se lembra no início da década de 90, de ter visto a mãe com o olho inchado e acordar com o olho inchado e dizer, eu tive um estalo ali no armário, etc, etc. Nós vivemos toda uma vida de violência. Mas, Fátima, quais são as causas? O que nos... Sim, e essa violência foi se incubando um pouco naqueles jovens que foram crescendo naquela altura. Ou seja, a violência gerou violência. Gerou violência. O que acontece é que, enquanto naquela altura a mulher consentia, e uma das coisas que faz com que a violência prevaleça é o fato de consentir, quer dizer, nós aceitarmos, convivermos, escondermos, acharmos que não está a acontecer nada, guardarmos para nós, e o homem começa a achar, ou o violentador, que é para não ser acusada de estar aqui a puxar a sardinha à brasa das mulheres, mas o violentador começa a achar que é normal, não é? É um ciclo, e as pessoas que acompanham, estamos a falar de crianças que também acabam sendo vítimas dessa violência, elas vão crescendo naquele ambiente. E como nós não temos também uma educação emancipadora ou que ajuda as crianças a superarem esse tipo de traumas, vemos adultos, essas crianças crescem, viram adultos que acham que aquela violência que a mãe enfrentava ou que o pai praticava, ou vice-versa, é uma coisa normal. E assim acontece. Depois tem as raparigas que viram as mães a levarem porrada. Algumas consentem, outras dizem, não, eu isto não aceito. Então tu começas a ter um pouco este choque das meninas que hoje também dizem, bom, vamos taco a taco. Então, é um pouco, tem este lado que eu penso que tem que ser muito bem analisado, da incubação de violentadores, mas tem um outro lado, nós somos pobres. Nós somos pobres. A pobreza é um fator gerador de violência. E isso é um aspecto muito, mas muito importante que tem que ser visto. Ora, se nós formos a olhar para o fato de que o homem, daquilo que nós aprendemos, crescemos a ouvir, o homem é provedor. Quando ele é incapaz de prover, o que acontece? E imagine numa situação em que hoje as mulheres estão a ter uma maior exposição e elas estão a estudar, estão a empenhar-se, não sei o quê, e há homens que não aceitam que efetivamente a mulher possa ter esta ascensão profissional, afirmar-se como uma profissional normal, igual a ele, com um salário mais ou menos igual ou superior. E isso resvala também em violência. Se ele não tem o poder econômico ou a força econômica a de usar a força física. Então, estas questões também influenciam para este sistemático ambiente de violência que nós vivemos. E, por outro lado, é que nós estamos numa sociedade bastante, eu diria, uma sociedade consumista, uma sociedade de aparências. As pessoas todas querem aparentar aquilo que não são. E como é que tu sustentas aquilo que não és? Se tu és um cidadão que tem um salário mínimo, entretanto, quer estar todos os dias num ambiente que denota que tu não tens o salário mínimo, significa que em algum lugar há de estar a faltar alguma coisa. E quando falta alguma coisa, o que acontece? Raiamos todos. E quando raiamos todos, o que acontece? Resvala em violência. Então, é um ciclo. São vários pontos que apontaste de fato. Que tem a ver com a não aceitação da pessoa pela extensão, portanto, o poderio econômico afeta. Por outro lado, a dependência das mulheres, esse é o outro lado também muito importante, que a mulher, quando é dependente do homem, ela aceita muito facilmente. Exatamente. E o homem já é uma relação de submissão. Exatamente, de submissão, e fica-se por isso mesmo. Feroza, espero que não lhe tenham tirado todas as palavras. Qual é a sua opinião? Sobrou alguma coisa. Exato. Quais são as causas, no seu ver? A Ana Rita levantava a questão de erosão de valores morais, a Fátima aqui a levantar outras questões e a dar o exemplo de que na década de 90, 80 víamos as nossas mães com os olhos inchados e outros hematomas. No seu entender, o que nos leva a sermos uma sociedade com alguma agressividade, sobretudo nos crimes macabros que temos estado a acompanhar? Ainda esta quarta-feira em Manica há uma mulher que queimou os braços do filho porque roubou uma maçaroca. Exato. O que nos leva a tamanha violência? Alinho com as minhas colegas quando referem-se que uma das causas são a quebra dos valores morais, a educação, valores culturais. Dentre as várias, essas são algumas das causas. O que nos leva
Não, deixa-me fazer uma distinção por parte da mulher ou do homem. Eu acho que as causas, em algum momento, têm sido diferentes. Para o homem, reforço mais questões culturais e educacionais. Para a mulher, em muitos casos, é a saturação. Normalmente, quando a mulher pratica a violência, principalmente a física, é porque já vem sofrendo há anos. E o dia que ela chega a praticar um ato macabro, que todo mundo diz por quê, e ela nem tempo para se justificar não tem, é porque já vem sofrendo, aquilo já é a resposta a algo que ela já vem sofrendo há bastante tempo. Há sempre uma justificação, sem querer puxar para um lado. Vamos falar, por exemplo, do caso da moça que jogou óleo quente ao esposo. Até este momento ainda não tivemos a oportunidade de ouvir a versão dela. Mas só estamos a ouvir que porque ela traiu, então a história está a ser construída só num por sentido. parte dele. Ela ainda não teve a oportunidade de dizer por que fez aquilo, como é que foi que aconteceu. E a sociedade já bebeu de uma parte, e é isso que nós estamos a carregar conosco, de que as mulheres também praticam a violência porque aquela senhora fez aquilo e não queremos saber os porquês. No seu entender, como é que vamos passar para as soluções, como é que se resolve o problema? O presidente da Associação dos Juízes dizia que a pena aplicada à violência doméstica é suave, é leve, porque no máximo só pode levar à prisão até 8 anos. Será que agravar as penas de prisão seria uma saída? Como é que a sociedade encara, discute e tenta encontrar soluções para resolver este problema, mesmo ao nível de políticas públicas? Eu não sei se a solução passa por agravar ou por criar mecanismo para a implementação das penas já existentes. Porque portanto, normalmente as penas alternativas à prisão. Já é sabido no âmbito jurídico que dificilmente só vai à prisão quem não tem como pagar a pena de prisão convertida em multa. Uma vez que estou nessa área, até já, quando temos um caso, já vamos adiantando para o constituinte ou para a cliente, de que prepara um certo valor para pagar. Nunca preparamos ele para a prisão, não, porque isto é anormal. O normal é a conversão da pena de prisão em multa. Que fique claro de que não existe pena de prisão para violência doméstica, porque é o que está a acontecer. Só vai quem não tem como pagar. Portanto, o mesmo para o senhor Rufino, só irá à cadeia se não pagar a multa, os milhões. Exato, a indemnização. Ok, esse é um caminho. Qual é a solução? Já que quem tem poder econômico pode pagar a indemnização e continuar a circular normalmente. Qual é que pode ser a saída? A saída, para mim, passa, em primeiro lugar, por um regulamento da nossa lei de violência doméstica, que iria ditar as normas, as regras de como implementar certas medidas, que nem a prestação do serviços comunitários. Serviços comunitários, que já existe. Eu acho que seria uma pena muito exemplar. Temos visto por aí nos programas de entretenimento, quando falam de artista X ou presidente X, está a varrer as ruas de Nova York. Acredito que isso dói mais do que ouvir que a cantora X, que já é milionário, que pagou o valor X porque cometeu este e aquele crime. Então, a solução passa por políticas públicas, reais. E aproveito a oportunidade até para falar ou sugerir um debate para a criação de sessões especializadas para o combate a esse crime. Sinto que é mesmo necessário esse criação crime. De instituições? Não, sessões. Sessões dentro dos tribunais? Dos tribunais especializados para tratar desse crime. Porque os tribunais comuns, um e o outro, são sensíveis, os juízes são sensíveis a essa causa. Muitas vezes a gente não se sente amparado, não amparo técnico, amparo humano, por parte dos juízes, de todos que lidam com a matéria de violência doméstica. Então acredito que
Criando essas secções especializadas. Com pessoas especializadas. Repito que não me refiro à especialização técnica, porque as pessoas são formadas, têm capacidade, estão aí porque reúnem condições. Refiro-me... Sensibilidade. Sensibilidade para lidar com isso. E se me permite, gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar de algo que aconteceu ontem. Sei que é um caso isolado, mas por tratar-se de uma figura pública, eu senti-me bastante... diria que feliz, e vou aproveitar e falar disto aqui hoje. Da cantora Lorena Nhati, que ontem, durante um programa de entretenimento Cada Casa, ela foi questionada se alguma vez já sofreu violência doméstica. Perante as câmeras, ela disse que sim, que já sofreu, ainda aproveitou a oportunidade para sensibilizar a quebra do silêncio e para a não aceitação disso. Então, os meus parabéns à Lorena Nhati e também ao programa por ter feito uma pergunta dessas num programa de entretenimento. Significa que temos que tratar dessa matéria em tudo quanto é programa, na escola, até nas escolinhas, nas creches. Temos que começar desde a raiz a falar de violência doméstica em todos os cantos, para vermos se conseguimos disseminar. Muito bem, Feroza, vamos agora observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir outros temas da atualidade. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião no Feminino, desta feita para concluirmos a discussão sobre a violência doméstica e rapidamente entrarmos noutros temas. Ana Rita Stoll, eu faço a mesma pergunta que fiz a Feroza. No seu ponto de vista, como é que se pode atacar, consciencializar a sociedade no sentido de se resolver os problemas de tamanha violência que temos estado a assistir? Maior envolvimento e maior participação mais ativa em causas comuns, em causas públicas. Quando eu dizia a sociedade civil, a Fátima reagiu e corretamente, é que eu dizia que, infelizmente, quando há grandes movimentos da sociedade civil, emprestam questões políticas. Então, é daí que eu dizia, a sociedade civil tem que ser um pouco mais determinado, tem que aparecer mais com causas comuns como estas, que foi dado um exemplo agora da Lorena e tantos outros. Nós andamos aí, ouvimos alguns exemplos de que a mulher é no mundo o cartão
de visita ou a cara dos problemas, a cara de violência, a cara da fome, a cara da pobreza. É a mulher. Também somos a maioria, digamos, em termos populacionais. Mas quanto mais instruídas formos, quanto mais acesso à educação em termos de instrução, em termos de académicos tivermos, quanto mais soubermos interpretar, ler, escrever, mas interpretar o que acontece no vizinho, o que acontece em Moçambique e no mundo, mais atentos estaremos e mais empowered, como diriam em inglês, estaríamos para, em pé de igualdade, discutirmos os assuntos que nos dizem respeito. Eu concordo que a situação de hoje não é a mesma de ontem e sinto que a juventude hoje está mais exposta e precisa. A única coisa que eu gostaria de ver é a sociedade estar mais disposta a participar nos assuntos que nos dizem respeito. Isso é que eu estou a chamar de sociedade civil. Não olhar só para a questão política, porque falar bem deste ou daquele partido, acho que os mídias é que obrigam a sociedade a ser assim. Por isso é que eu dizia, neste momento em que estamos a experimentar uma paz, não é? De paz de espírito, já não falamos de problemas que falávamos aqui quando terminamos o... Exato, quase todo o ano. Sim, mas nós já estamos em paz. Eu acho que o movimento da sociedade civil, e mesmo com os mídias, devíamos explorar mais este aspecto de paz. E é por estarmos em paz que hoje já começamos a prestar atenção a esses problemas sociais. E doutora, já agora, também acelerarem. Este caso foi bom, porque veio rapidamente da última sessão do julgamento para esta. Eu acho que foi algo fenomenal. Isso é correto, isso é bom. Mas temos tantos outros casos anônimos que eu acho que também não ficam bem. Muito bem, vamos ajudar a sociedade civil a usufruir da liberdade que nós todos temos. Vamos combater violência doméstica, sim, sem olhar para os autores, mas o fenómeno da violência no abstrato. Fátima, ainda temos 2 temas, agradecer que fossem concisas. Bom, soluções, como é que... Eu penso que uma das primeiras soluções e que talvez neste momento um dos grandes cancros que temos é o senso de impunidade que reina. As pessoas têm este sentido de que, bom, eu faço, não me acontece nada, e isto um pouco alimentado pela falta de celeridade no andamento dos processos. Okay. Este caso é um daqueles que teve uma velocidade cruzeiro, mas já há tantos outros que estão lá quase apodrecendo e não acontece nada. E mesmo em termos de aplicação da própria sentença, se nós vemos, se nós considerarmos que a aplicação da sentença para este caso é exemplar, no sentido de que a pessoa vai pagar uma multa que ninguém pensava, etc., ou vai para a cadeia, penso que a mesma lógica tem que ser adotada para os outros para desencorajar efetivamente a prática da violência. Mas eu acho que mais do que a intervenção estatal, eu acho que há um papel crucial da sociedade e das famílias, a sociedade composta pelas famílias e pela própria escola. Eu penso que, por exemplo, a escola deve, desde cedo, não só a escola, as creches, inclusive, começar a falar da questão da violência, que é mau. Quebrar o tabu. Todo tipo de violência, até aquela de você bater no teu irmão, é um problema. Aquela do pai bater no filho é um problema. Penso que isto é uma questão também que pode ser vista. Como é que nós tratamos esta questão ao nível da escola, ao nível desde a infância. Igualmente, acho que a sociedade tem que parar de chamar heróis ou de homens de verdade aqueles que batem nas mulheres. Quer dizer, porque no fundo as pessoas têm um pouco este encorajamento. Se nós encontramos uma situação em que um casal está a lutar, as pessoas estão ali, até à espera, aplaudindo, quer dizer, eu penso que esta atitude tem que mudar. Portanto, nós temos que perceber que a violência ela é degradante. Exato. Não importa se é perpetrada contra a mulher, se é perpetrada contra o homem ou pela mulher ou pelo homem. A violência não é uma coisa boa. Ela
ela mata as pessoas devagar e cria bandidos e exacerba a nossa pobreza, sobretudo. Muito bem, Fátima, consigo mesmo, vamos passar para o outro tema, a crise, digamos assim, que se assiste no MDM com as declarações bastante contundentes de Mahamudu Amurani, que é membro da Comissão Política deste partido e é edil de Nampula, enfim, faltou a reunião da Comissão Política na cidade da qual ele é edil. Ouvimos o presidente a dizer que não tem nenhum conhecimento, não recebeu nenhuma informação e depois, enfim, houve uma sequência de fatos. A minha questão é qual é o impacto que esta tensão pode criar dentro do movimento democrático de Moçambique, considerando o alinhamento para as eleições autárquicas do próximo ano? Bom, eu acho que qualquer clivagem dentro do partido, num momento como este, em que estamos já há alguns meses, portanto, eu digo alguns meses, porque daqui a pouco começa-se a preparar, etc, etc. Estamos há alguns meses de um ano eleitoral, é realmente preocupante, dá a ideia de não haver solidez no partido, portanto, penso que afeta um pouco a estrutura do próprio partido, mas ao mesmo tempo, eu acho que este tipo de problemas é um pouco sintoma de aproximação de um processo eleitoral. Nós não sabemos o que é ao nível interno do próprio MDM se está a cozinhar. Porque se nós formos a olhar para o fato de que é nestes momentos que se começa a discutir as candidaturas ou as possíveis candidaturas para as autarquias, e imaginemos que o caso de Nampula esteja a aventar-se a possibilidade de um outro candidato que não seja o Amurani, e o Amurani, por ter conseguido o que conseguiu e está a fazer bem, eu penso que quando temos bons jogadores em campo não temos que mexer a equipe, temos que manter a equipe para garantir que ela continue a marcar golos, mas se houver este tipo de discussão, portanto, nós não temos muitos detalhes sobre o que é que está a acontecer internamente, portanto, estamos a especular, não é levantar as várias hipóteses, mas imaginemos que haja esta discussão e o fato de se pensar num outro candidato para Nampula esteja a incomodar e isto resulte neste tipo de atitude. Mas também é preciso olhar para o fato de que o MDM é um partido novo. Ele surge de dissidentes de um outro partido. Portanto, nós não temos uma história de militância como temos na Renamo, como temos na Frelimo. Então, a gente não sabe até que ponto é que as pessoas efetivamente são militantes do partido A ou do partido B. Ideologia. Em termos de ideologia e até em termos de alinhamento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que havendo, de facto, problemas tipo corrupção, etc., tem que ser expostos e nós encorajamos isso, esperamos até que mesmo da própria Frelimo venham exposições de corrupção, venham exposições de corrupção até da Renamo. Agora, quando depois de haver esse tipo de... Porque é preciso perceber que se ele aparece publicamente a dizer que dentro do MDM há um grupo de pessoas que está a tentar desacreditá-lo, é preciso que dentro do MDM também se faça o trabalho para verificar quem possam ser essas pessoas que estão a tentar desacreditar e por que razão é que num momento como este, bastante difícil, quer dizer, decisivo, não difícil, porque qualquer distúrbiozinho pode afetar, portanto, aquilo que são as próximas eleições, tendo em conta que o MDM ainda não se assentou. Exatamente. É um partido que ainda está a conquistar lugar e ainda tem muito caminho pela frente a percorrer. E isto também, obviamente, há de ser uma lição, no sentido de, talvez o MDM tenha que rever um pouco os seus meios ou mecanismos de seleção ou métodos de seleção de membros. O que é que motiva as pessoas a juntarem-se ao MDM? Muito bem. Antes de passar para a Feroza, Ana Rita, vou para si. Isto é uma crise de crescimento, como disse Manuel de Araújo esta semana, recordando o que aconteceu com a Frelimo em tempos, quando tinha a mesma idade. Como é que olha para esta tensão, este ambiente que se vive dentro deste partido, atendendo às autárquicas que temos em 2018? Há um slogan no meu partido que dizemos a vitória se organiza e a vitória prepara-se. Todo que é membro da Frelimo conhece este slogan. Agora, o que eu percebo é que, na verdade, um partido é uma organização de massas, é um movimento que envolve pessoas que aderem por livre e espontânea vontade. Então, tem que ter regras claras de jogo. E eu quero ver o que acontece na Frelimo, acho que deve acontecer em outros partidos
E esta minha dúvida, colegas, é porque eu não conheço. Enquanto os estatutos e programas da Frelimo são públicos, não é? Não se aponta ninguém a dedo. Acho que toda a gente está a acompanhar que a Frelimo está a preparar o 11º Congresso. E já anda aí em pancadaria, porque já estamos em eleição, já saímos das células, dos círculos, estamos nas zonas, vamos para o distrito em março. E aquilo está ali, está no estatuto, está no regulamento, está nas diretivas. Agora, quando ouvi um pouco o que eu ouvi sobre o MDM, primeiro pensei, é assunto de compadres, porque não conheço. O que é que rege uma comissão política deles? Não conheço. Não sei se o município conhece, mas... Depois há um porta-voz da comissão política, mas há um membro também do MDM que vem e nos conta outra história. O que eu gostaria de ver é que é um partido novo, como já disse a Fátima, mas devia se cingir em normas, regras. Já não estamos há 30 anos atrás, estamos no século XXI e as coisas têm que ser feitas de forma transparente. Que corra tudo bem, que resolvam a encrenca e que não serva mais de um motivo para agitar o público. Muito bem. Feroz, qual é a sua opinião também relativamente a esta tensão que se vive no MDM? Atendendo que o MDM tem neste momento um dos municípios, tem em mãos um dos municípios mais importantes do país, que é a cidade de Nampula. Eu penso que numa sociedade onde existe mais de 2 pessoas, ou individualmente, estamos suscetíveis a crises, a questionamentos sobre as nossas linhas orientadoras. Acredito que é o que está acontecendo no MDM nesse exato momento. No entanto, sendo eles um partido político, acredito que a solução que eles estão a tomar de trazer isso a público como se fosse um show, não estão a agir corretamente. Deviam, antes de mais, tentar, conforme a colega Narita disse, rever os estatutos, se é que os tem, ver o que diz, tentar resolver isso. Aprendi que quando recebemos alguém em nossa casa, independentemente de termos cortado relações antes dessa visita chegar, temos o dever, a obrigação de receber ou escutar, aproximar essa pessoa, porque está dentro do nosso quintal. Quando não recebemos é um sinal de crise, digamos assim. Isso para falar do caso concreto do EDM que aconteceu. Ainda que existisse a crise ou uma divergência a nível do partido, uma vez que a reunião realizou-se dentro da casa do Edil de Nampula. Se eu estiver enganado, acho que não foi muito bem assessorado. Ele tinha que se aproximar, saber o que se passa, porque o povo não espera ver isso deles. Mas isso não pode denunciar a inexistência de mecanismos internos de discussão, de debate sobre... Demonstra isso, conduta. Demonstra a falta de flexibilidade, falta de comunicação, de diálogo. Aparecem vários intervenientes a falarem da crise de forma diferente. Não existe um porta-voz no MDM para nos dar uma linha orientadora de que isto. Até hoje, estamos a falar da crise, de concreto não temos nada. O Edil de Nampula diz que a crise deve-se ao fato dele ter denunciado casos de corrupção. Que casos são esses? Quem são os corruptos? Ele não diz. Então, não é isto que a gente espera de um partido. Sem outras palavras, que é crise de liderança, porque nós estamos a conseguir... Mas não é a primeira vez que o MDM brinda ao público com este espetáculo. Ora, porque todos só são aceitos para a liderança, todos que sejam da tribo do chefe. O MDM gosta de trazer essas coisas ao público. É por isso que eu dizia, e a colega também diz, tudo é possível ser feito quando há
da gestão. Portanto, há pessoas que simpatizam com o partido e querem saber o que é que se passa. E acho que é preocupante a forma como se está a gerir. Portanto, devia haver um posicionamento institucional. Exatamente, um posicionamento institucional. E a questão da disciplina. Atenção, tudo bem que as pessoas são livres de emitir a sua opinião, eu acho que isso é salutar, é muito bom, as pessoas têm que emitir a sua opinião, mas acho que institucionalmente tem que vir alguma coisa. E está mais do que claro que o Amurani não procedeu bem. Ora, e eu acho que ele realmente está a ser vítima no MDM, ele até podia sair-se em grande. Não ignorando, por exemplo, a realização do encontro, seria ir ao encontro e expor as questões ali na cara, porque se foge é como se ele tivesse uma segunda agenda, então nos deixa um pouco com suspeitas de porque que ele, no momento em que se foi à casa dele, para ele ouvir e discutir com os outros, ali onde o problema está, aconteceu, as pessoas estão lá, ele simplesmente não aparece. Então isso também nos leva a algumas suspeitas. Eu penso que se a comunicação não chegou, como ele diz que não chegou, penso que ele, como membro do partido, tem que reivindicar espaço, ir lá e dizer, bom, até estou preocupado que vocês não me tenham chamado, afinal, qual é o problema? Agora, ficamos aqui com um disse que disse, tudo o que estamos a dizer aqui é na base da versão de um, da versão do outro, e não temos evidências. E acho que, institucionalmente, o líder do MDM poderia mostrar ao público a correspondência que chegou ou que foi enviada e carimbada. Portanto, é possível retirar este espectro de clivagem, se é que não há. Agora, se há, ok, agora resolvam, porque as eleições estão aí e isso pode custar-vos muito caro. Sobretudo porque em termos de agenda temos algumas preocupações. Feroz, estava para acrescentar? Estava para acrescentar, sim, as minhas colegas, principalmente a Fátima, que acaba de falar agora, sobre a possibilidade da existência de uma segunda agenda, porque isso está mesmo muito estranho. Está muito estranho, por quê? Porque não é normal um encontro daqueles e não ter conhecimento, não ser informado. Ainda que não tivesse sido informado, mas conhecimento ele teve. Não, aquilo não foi secreto. Isso assusta o eleitorado. Dizem que é uma crise dos 7 anos, talvez seja essa tal crise. E que a crise não venha para romper, assim como rompeu quando o David Simango ainda estava na Renamo, rompeu. Então, eles que sentem, discutam isso, resolvam, em benefício do seu eleitorado. Mas às vezes as crises também tornam as organizações mais fortes. Claramente. Muito bem, vamos passar para o último tema, que é esta ofensiva, ou se quisermos, visitas do Presidente da República aos ministérios. O Presidente visitou vários ministérios, em particular o Ministério das Obras Públicas, Recursos Hídricos e Habitação. Esta foi mais incisiva, porque o Presidente fez um discurso bastante acutilante, criticou as obras mal feitas, criticou a falta de transparência nos concursos públicos e disse que a falta de água, a escassez de água que se vive na região do Grande Maputo resulta da falta de planificação. Ana Rita, qual é a sua opinião? Esta campanha lembra-nos a ofensiva político-organizacional, mas até que ponto é que este tipo de iniciativas resolvem os problemas que lá são encontrados? Eu quero começar a falar deste assunto, voltando ao que a Fátima referiu, a questão da disciplina. E é uma coisa muito interessante no seio do meu partido, é que nós elegemos este ano como um ano da disciplina. E esse é um lema que nos leva a preparar o Congresso. Que, de facto, sem disciplina, todos murmuram, todos ralham, mas ninguém tem razão. E é preciso que haja normas, é preciso que haja tudo para que tenhamos a nossa agenda a ser cumprida. Eu quero congratular-me pela nova maneira de ser e estar em termos de controlar a aplicação das decisões que o Presidente da República toma em Conselho de Ministros. Que é o nosso, em termos da Constituição,
O chefe do governo é o Presidente da República. Nós todos sabemos. Então, uma coisa é tomar as decisões todas as terças-feiras ao nível do Conselho de Ministros, outra coisa é pessoalmente se inteirar do cumprimento, controlar o cumprimento das decisões que ele toma. E estamos a trazer esta novidade, que é chamaste ofensiva, porque já tivemos com Samora Machel, nem existias, mas já houve isso. E está a visitar. A mim o que mais me impressiona positivamente é ela não parar nos relatórios que recebe dos titulares de cada ministério. Que tem ministro, tem vice-ministro, tem um conselho consultivo. É que o que os mídias nos deram a conhecer é que o presidente vai dialogar com os diferentes setores que ele achar pertinente. No caso do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, foi primeiro ao laboratório das engenharias, constatou o que constatou, foi à Administração Nacional de Estradas, não é? Espinha dorsal daquele ministério. O chefe foi por onde o Presidente da República começou. Ora, e tocou no calo. O sistema, o tipo de obras públicas que o nosso país é brindado. Há um Fundo Nacional de Estradas, enfim. Eu questionava, esse tipo de campanha resolve o problema no fundo? Sabe as questões que foram detectadas? Pode resolver, porque o Presidente da República sempre falou em termos de resultado. Que a ele o que lhe importa é o resultado. Não é saber se foi Ana, se foi Júlia, se foi Fátima que fez, mas quer o resultado. E por que eu digo que vale a pena? Porque também já tornou-se uma cultura no nosso país centrar o cumprimento, a implementação dos programas nas pessoas. Nós estamos muito presos à pessoa, vemos o titular como uma pessoa. Então eu acho que o Presidente da República começou bem, vale a pena ele manter isso e ir para aquilo que mais preocupa o eleitorado e o seu patrão, que é o povo. Muito bem. Fátima, tem a mesma opinião relativamente a esta campanha que o Presidente abriu? Bom, eu acho muito interessante que ele iniciou essa ofensiva a 3 instituições ou 3 ministérios que para mim são chave em termos de condução para o desenvolvimento do país. Estamos a falar de infraestruturas, o país tem necessidade ou carências de infraestruturas, há muito dinheiro a ser drenado para infraestruturas neste país, mas não vemos resultados por causa do tipo de adjudicações que são feitas. E só para dar um exemplo, Moçambique beneficiou de aproximadamente 500 milhões de dólares do governo de Bush na altura, no âmbito do MCA Millennium Challenge Account. E nós tivemos que ir buscar ao orçamento do Estado recursos para poder fechar os projetos. Isso é uma vergonha muito grande. Isto por quê? Porque nós gerimos mal os processos. Isto porque nós estamos a adjudicar as obras, infraestruturas a nossos amigos, primos, sobrinhos, não sei o quê, que não têm capacidade nenhuma. E eu acho até que Moçambique já devia ter avançado para a criação do blacklist. Uma lista negra de pessoas que não podem concorrer para o procurement público em termos de infraestruturas até prestação de serviço. O Estado perde muito dinheiro. Então, acho que é bastante importante. Este Ministério é determinante e as questões que foram levantadas que o Presidente mencionou são questões que nós conhecemos, são questões que nós achamos que têm que ser resolvidas. Ministério da Agricultura, desculpem-me, um país em que a maior parte da população vive na zona rural, depende da agricultura, temos terra arável, 36 milhões em desuso total e completo, estamos com fome, a morrer, desculpem-me, este Ministério não funciona. Então não funciona porque é preciso ir ver isto. O Ministério dos Recursos Minerais, com este desenvolvimento, esta avalanche toda, recursos minerais e energia, um país que tem todo o potencial, tem uma das maiores hidroelétricas, tem crise de energia muito séria. Quer dizer, desculpem-me, nós não temos que estar aqui com este tipo de problemas em pleno 2017. Acho que é muito importante esta ofensiva no sentido de
dialogar não só com o timoneiro do Ministério, mas com os funcionários dos ministérios. Porque muitas vezes estas arbitrariedades são cometidas porque o ministro tem um poder discricionário, ali todos temem, é o Deus Todo-Poderoso. E acho que criar esta aproximação com as pessoas leva a que elas possam se abrir e falar mais. Agora, a questão é que tipo de garantias as pessoas têm para expor ou denunciar situações. Agora, se tem resultado, se funciona ou não, eu acho que dependerá muito da forma como ele estrutura isso. Se ele vai simplesmente para aparecer na imprensa como quem é já o tal, como se questionava, é presidente, mostrar que eu agora estou mesmo a conduzir os destinos do país, só para nós vermos, não vai funcionar. Agora, se ele for lá com um plano concreto, deixar recomendações e exigir prestação de contas sobre as recomendações que lhe são apresentadas, eu penso que isto pode funcionar. Eu penso que pode. O ponto é ele ter um plano concreto, aonde é que nós queremos chegar, qual é o prazo que ele dá às pessoas para resolver. E é preciso notar que estas 3 instituições aqui detêm, algumas delas detêm empresas importantes. Que não estão a gerar nenhum dinheiro para o Estado, senão causar prejuízo. Desculpa, é momento destas empresas começarem a produzir dinheiro. E uma coisa interessante é que estas instituições estão cheias de gente. Fazem o que estas pessoas lá? Então é preciso trazer esta discussão e eu penso que o presidente, no seu informe anual, tem que depois nos dizer qual é o resultado das investidas dele aos ministérios. Portanto, já estou a desafiá-lo aqui. Esperar até dezembro. Porque senão ficaremos com a ideia de que o senhor presidente está a contornar as presidências abertas, que foram uma marca do antigo presidente Guebuza, e ele quer criar a sua própria marca. E nós vimos que as presidências abertas, enquanto criava oportunidade para as pessoas terem acesso ao presidente, em termos de resolveu alguns problemas, mas não todos, não trouxe tanta solução assim. E no caso, ele está a falar com os atores diretamente. Então é preciso depois fazer segmento a isto e até, se for necessário, tem que depois responsabilizar consequências. As pessoas. Muito bem, Feroza, qual é a sua opinião relativamente a esta campanha, esta ofensiva? Ou se quisermos, visita aos ministérios que o Presidente da República iniciou? É de saudar essa ofensiva e reforçar, conforme as colegas já disseram, que o Presidente foi muito feliz na seleção, na escolha dos ministérios a visitar neste momento. Acrescentar ainda mais que, para que essas visitas surtam efeitos desejáveis, eu sei que temos problema de escassez de tempo, não há como fazer com tanta frequência. Sugeria que essas visitas fossem periódicas, porque o presidente esteve lá no Ministério X, efetuou a visita, tomou nota do que vai bem, do que não vai bem, e depois voltamos àquela questão de que os mídias também devem estar lá. Tomou-se nota do que não estava bem, nós queremos ver os resultados, o que melhorou, o que não melhorou. Se possível, será bom que fosse novamente, através de uma segunda visita, o presidente constatar que está isto ou não, ou de uma outra forma. Então, que não se pare somente nessa visita, noticiou-se agora e nunca mais ouvimos falar do que aconteceu, do que vai passar. Portanto, a necessidade de criação de um mecanismo de avaliação. Uma coisa muito interessante sobre o que o Presidente constatou na visita em termos de infraestrutura é que logo na mesma semana batemos-nos com o ciclone. E ficou a destruição, claro que as nossas infraestruturas... o impacto da destruição do ciclone sobre as infraestruturas veio a calhar com tudo aquilo que o Presidente da República disse na reunião do Conselho Consultivo. Portanto, nós temos uma cultura de mal servir. Nós temos que servir bem o nosso povo, por um lado. 2, recursos, acho a comunidade internacional, os nossos parceiros, um dia vão se cansar, porque a Fátima já deu o exemplo do Millennium Challenge Account. Portanto, eu quero concordar também com todo o município, mas vale a pena esta ofensiva. Agora, eu acho que, enquanto eu entendo que ele é nos ministérios que o seu manifesto eleitoral se implementa, portanto, eu compreendo também um pouco a lógica, o sentido também por aí, do tipo, bom, as eleições estão aí, senhores, não me embaraçem. Mas eu penso que, mais do que isso, há
alguns outros setores importantes a ver. Por exemplo, não me lembro, desde a altura de Samora Machel, a reunião com professores. Os professores precisam sentir um pouco este carinho, os enfermeiros. E são estes setores que, para além dos setores econômicos, são também setores chaves determinantes. Se não temos saúde de qualidade, não vamos ter pessoas a trabalharem. Se não tivermos educação de qualidade, não vamos ter pessoal qualificado para responder a estes setores-chave que nós temos. Então, acho que aqui, enquanto o Presidente da República abandona um pouco e até entendo poupar recursos, ir às províncias requer uma logística mas muito grande. Não sei se ficou claro que o Presidente não vai fazer as visitas presidenciais, né? É melhor não nos precipitarmos, porque uma coisa é visitar as instituições, outra coisa são as... já não há presidências abertas, a nova versão é a visitas presidenciais às províncias, e faz sempre de Rovuma ao Maputo. Mas o que estamos aqui às 3 a dizer são questões concretas de implementação dos programas que dependem de pessoas. E as pessoas estão lá nos ministérios. A Fátima já bateu muito este assunto. Ainda vamos retomar um. Temos mesmo que terminar, Fátima. Portanto, responsabilização daqueles que têm a tarefa de cumprir com os planos. Exato. E os professores e os enfermeiros têm que cuidar dos nossos irmãos, as nossas crianças precisam de uma educação de qualidade. Ao nível do Ministério da Educação em si, como instituição, já houve vários encontros logo no início do seu mandato, mas acho que ao nível deste diálogo direto, professores, temos que trabalhar, melhorar a qualidade. Precisam deste sentido, discutir as questões e buscarem soluções em conjunto. Inclusive criarem uma comissão de trabalho que o Presidente da República monitora para a solução dos problemas que levam a que os professores, os enfermeiros, os médicos não cumpram com a sua tarefa ou a sua missão tal e qual é desejado. E o mesmo aos polícias. Atenção, nós estamos a chamar esses polícias de criminosos, mas a situação degradante em que eles vivem lhes conduz um pouco a esta situação. Quem chama os polícias de criminosos não tem vindo aos debates. Muito bem, temos mesmo que terminar o nosso programa por aqui. Agradecer a vossa presença, Narita Stroll, Fátima Mimbiri e Feroza Zacarias, assim que o telespectador que nos acompanhou. Até a próxima semana.